assim, tímido de dar uma palestra depois da sua atuação. Porque Jesus é o mestre do inusitado. É o mestre do inusitado. É um mestre que espera somente uma coisa da gente: tudo. Ah, então não, sim. Tudo. Até imitar o cachorro na frente do banco de gente. E aí, quando a gente se depara com isso, a gente pensa: meu Deus do céu, onde a gente vai parar? No bom sentido, tá? Ou melhor, o que eu não faço por amor ao Cristo? Nosso nome é Eliane, né? Muito obrigado. Então você já entrou no tema da palavra. Primeiramente, eu me sinto no dever de agradecer a algumas pessoas. Uma vez eu escutei que o acroamento da memória é o agradecimento, né? Então, primeiramente, queria agradecer aqui ao Lá na Casa, na figura da Jane e da Camila que me convidaram. Queria agradecer muito carinhosamente também a Cris e o Luiz, familiares queridos que me acolheram nesse final de semana. Vão receber o opinião deles, que pelo amor de Deus, vocês vão ter uma hora esperando os quatro. Eu vejo Emmanuel atrás deles, olhando, sentindo, já está salvo. Já está salvo. E agradecer aos amigos aqui do Rio de Janeiro que já conhecíamos, que revimos, e aos novos amigos que faremos essa tarde. A nossa temática é falar do Evangelho e do evangelizador. E aí, a nossa fala vai soar no primeiro momento um pouco amarga. Mas nos tranquilizemos que é o bolo, é o amargo que dura. Porque nos nossos 11 anos de palestra no movimento espírita, nós nos deparamos com algumas questões um pouco delicadas. Hoje em dia temos visto um processo em que o evangelizador se encontra afastado do Evangelho. O evangelizador, ele se encontra num processo de aversão à palavra do Cristo. E em muitas casas, a evangelização infantil virou um processo de doutrinação de menores, quase agindo como se a pequena criança fosse um obsessor na reunião de hoje. A gente sabe que a criança é um pouco complicada, né? Esses probleminhas, está uma obsessão um pouco forte. E com isso, nós fugimos do processo de evangelizar. Para tanto, no primeiro momento, nós vamos tomar a palavra evangelizador como a palavra professor. Ué, mas a gente sabe que evangelização é pedagogia. Não tem nada a ver, não importa. Mas em hebraico, a palavra professor significa o eterno amor. E eu quero falar do evangelizador como o eterno evangelizador. O evangelizador é o primeiro evangelizando na sala. E isso é de muita responsabilidade. Porque no momento em que nos acoramos na posição de um evangelizador, nós estamos na posição de um farol. O farol não tem luz própria, mas utiliza a luz que lhe é colocada. Nós, na figura de evangelizadores, ainda somos um pouco carentes de luzes, mas o mestre acende a luz dele ali. E no momento que essa luz reverbere em nosso próximo, seja ele a criança, o adolescente, o adulto, nós o convidamos a ir até onde estamos. Por isso vem o primeiro dever do evangelizador, que é o dever com a evolução.
evangelizador que não evolui, estagna a evolução do aluno. Porque nós só podemos trazer o nosso próximo até onde nós estamos. E se quisermos levar o nosso próximo para além, para aquilo que a gente não conhece, é como diz uma certa pessoa: é cego conduzindo cego. Com isso parece uma fala muito impositiva, eu espero que não soe dessa forma. Mas evangelizador que não deseja se evangelizar e abraçar o Cristo, na verdade, ele está cumprindo um serviço, não para com a doutrina espírita, mas para com o cristianismo. No primeiro momento, nós pulamos uma palestra um pouco cerebral. Todo o esquema, como é que é a palavra evangélica. Mas aconteceram determinados fatores que essa palestra parecia uma grande porcaria. Não português, claro. E falaram: não, vamos falar corações. E aí nos recordamos de Emmanuel, esse querido espírito, na pergunta de número 290 do livro O Consolador. E perguntam para Emmanuel nesse livro. Imagina você poder perguntar alguma coisa para Emmanuel. Aí pergunta: Emmanuel, assim, estou tendo uma ideia de que eu posso sentir um pouquinho do sentimento de Jesus nas parábolas que ele conta. Isso é verdade ou estou precisando ir para um hospital psiquiátrico? Claro que não foi nesses termos, graças a Deus, né? Ou então, se foi no livro, censurou e colocou bonito. Mas sabe o que o Emmanuel responde? Sim. A gente pode, e na parábola tem o sentimento divino implícito, ao qual podemos acessar. As parábolas, ele completa, foram as sementes de sabedoria e misericórdia que mais tarde frutificariam. Então, é no clima de parábola que o nosso querido e amado Mestre Jesus utilizou sua pedagogia, e nós contaremos uma história. Hoje eu vim como um contador de caos, moda bem mineira, apesar de eu ser um santista lá do litoral paulista. Então, essa proposta do evangelizador evangelizando, eu vou contar a história para vocês de uma pessoa, de um homem, em torno dos seus 42 anos, semi-analfabeto, invocado, mal educado, grosso, um louco, com tendências a malhar todo mundo. Eu espero que esse espírito não esteja aqui, porque eu vou me sentir um pouco vergonhado, né? Eu estou malhando o cara aqui. Mas um cara problemático. Um cara que depois de 5 minutos de conversa, você ia sair para comprar um pão e não voltava mais. Um cara que era casca de ferida. Medroso, rabugento, orgulhoso. Acho que estou me comprimando, só pensei. Mas um homem que mudou a história da humanidade. Melhorou um pouco. Um tal de Simão Barjonas. Nós falaremos da vida dele para entendermos o que Jesus quer do seu evangelizador. Mas para isso, nós precisamos entender o que é o Evangelho. Porque o que acontece? Você é evangelizador. Mas o que é Evangelho? Eu sou evangelizador. Evangelho é uma palavra em grego, Evangelho, que significa boa nova, boa notícia.
Algo que talvez os jornais estão faltando um pouco. Mas naquele tempo, o termo evangelho, boa nova, era dado para Roma. Roma tinha a sua boa nova, de levar a justiça a todo mundo. E isso era chamado de evangelho. Mas, no século de um homem, como diz a música do Roberto Carlos, veio nos trazer uma outra forma que não se deteriora. E ele vai explicar, mais ou menos no início dos anos 30, ele estava junto com João Batista, num jejum muito severo. E eis que ele decide ir para Jerusalém, a cidade dos profetas, onde víamos e éramos vistos por Deus, como diz a tradição no livro Levíticos do Antigo Testamento. Então ele pega a estrada de Jericó, adentra a porta áurea da bendita cidade e se senta no átrio dos gentios do templo. E de repente, ele é visto um grupo de sacerdotes. Entre eles estava um cujo nome era Anã, que mais tarde seria o juiz inclemente. Anã, olhando aquela figura magnética forte, aquele homem nazareno, imagina você olhar para Cristo. Mas Anã vai até ele com um certo despeito, por ele ser um galileu. Não se esperava nada de bom de Galileu. Ah, Galileu, que fazes aqui? E Jesus responde com humilde soberania. Humberto Campos fala isso, eu não compreendi até hoje. Porque quando eu tento ser humilde, eu não sou soberano. E quando eu sou soberano, eu não sou humilde. Mas ele fala que Jesus, a divina, humilde soberania, vem aqui para implantar o reino de Deus. Todo respeito, Jesus. Se alguém viesse e falasse isso para mim, no mínimo, eu indicava o cara que eu sou psicólogo, a saudade acaba com certo problema. Mas porque nós não conseguimos avistar o outro na nossa frente? Será que nós conseguiríamos identificar o Cristo? Às vezes é difícil. Nós nos identificamos depois de 8 anos. E Anã, segura o riso, né? Vai que é um comediante, não vou dar a bola para ele, senão vai começar a fazer pedra no tela. Reino de Deus, o que pensa ser isso? E Jesus responde: este reino é a obra divina no coração do homem. Obra divina por tuas mãos? Por um acaso conta com o auxílio de algum príncipe ilustre e desconhecido? E Jesus responde: não. Meus seguidores virão de toda parte. Claro, os tolos e os imbecis estão em toda parte. Vocês estão entendendo que nós somos os tolos e os imbecis, né? Hashtag fica a dica. Imitar cachorro não é um problema. Pensa que só os pintores da casa viram. Fica tranquilo. Mas vai pra internet. E Jesus vai pôr na internet? Claro que eu vou, não vou perder essa oportunidade. Por amor a gente pode tudo, até essa sacanagem. Mas aí, Jesus olha para Anã e fala: sacerdote, não existe mármore mais belo que o do sentimento, e melhor cinzel que o da boa vontade. Às vezes a gente não se atenta para a inteligência do Cristo. Às vezes ele parece ser um pouco ingênuo, mas ingênuos somos nós, que milhões de anos ainda estamos aqui. E Anã se diz: coisa é essa, né? O que esse cara está falando? E aí, por acaso conheces Roma e Atena? Não, conheço o amor e a verdade. Conhece códigos e dutos imperiais? Não,
conheço a vontade de meu Pai perante mim. O sacerdote ri e vai embora. Mais para frente, Jesus se dirige à sua Galileia. E na borda do Genezaré ele se depara com um barco. Um barco que possuía 4 sócios. Um tal de João e Tiago Zebedeu. Um tal de André. E, desculpa Jesus, mas a figura central da nossa história, Simão Barco Jonas. Aquele cara que eu acabei no início da fala de hoje. E ele chega para Simão e André, filhos de Jonas. Venho vos convidar para instituir o reino de Deus na terra. E aí começa a jornada do nosso herói. Quando Pedro ouviu isso, reino de Deus na terra, num primeiro momento ele pensou no reino material, né? Pensou, opa, agora é que eu vou sair da crise. Começo a receber eu, revelo tudo, tá tudo certo. Só que Pedro chega, não, ótimo, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso, Jesus não fala nada. Porque naquele momento vai começar o caminho de Simão através de 3 degraus que falaremos. Simão sentiu muita dificuldade no início da sua jornada. Era um homem de meia idade, cansado, um trabalho muito rude. Sabe o que é pegar no trabalho de manhã cedo, ir para o trabalho e depois voltar lá no final da tarde, cansado, pegar trânsito, cuidar de filho depois? E Pedro passava por sofrimentos muito atrozes. Morava com a sogra. Cada um tem a explicação que pode. Pior, Jesus cura a sua sogra. Depois me perguntam por que ele negou Jesus. Quem não negaria? Brincadeira à parte, é só que a gente vai ligar um dia. Mas Pedro era uma pessoa muito cabeça dura, teimoso, mas muito medroso. Porque Pedro queria se fixar no seu terreno comum, na sua vidinha. E Jesus é abundância de vida. Então Pedro começa a se deparar com alguns problemas. Chega Jesus, mas Pedro, tudo bom? De boa, aqui, tranquilo, favorável e tal. Bora lá numa festa? Pô, bora. Aí nesse tal de Galileu, pegando água, transformando em vinho. Ih, rapaz, vai ficar todo mundo bêbado. Aí ele, Jesus, vem cá. Vem cá. Por um acaso, não estás insinuando a bebedeira? Deixou todo mundo bêbado? Pedro dando uma bronca em Jesus. Sabe o que é mais ridículo disso? Que a gente faz isso todo dia. Jesus, vem cá! Que história é essa desse trabalho que eu estou fazendo? Jesus! Que vizinho é esse? Jesus! Que bar é esse que posso ver? Eu não consigo dormir. Por acaso o senhor está insinuando um barulho na frente da minha casa? Vai falar que a gente não age assim com Jesus. Aí chega Jesus, aquele olhar de quem tem que ter uma paciência crística, com aquela criatura, e fala: Pedro, acaso sabes o prazer de servir um amigo? Jesus estava iniciando Pedro na boa nova do amor. Quando adentramos uma casa como essa, numa tradição milenar de juntos falarmos dos sagrados escritos, estamos nos iniciando na escada do amor.
E o primeiro degrau não é um degrau de um discípulo, mas é um degrau que Jesus estipula a um moço rico, que chega perto dele e fala: bom, mestre. E Jesus já corta, né? Bom sou pai. Tentar na próxima, filho. Puxação aqui não. O que faço para seguir as leis e estar diante de Deus? Para seguir o Senhor? Para me seguir, ama teu próximo como a ti mesmo. Sabe? Esse é o primeiro degrau do amor. Na sabedoria pedagógica de Jesus, ele apela para o nosso egoísmo, para que possamos compreender o que é o início do amor. Ama teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que você gosta para você, faz para o outro. Simples. É o amor sendo tomado na base do eu. Porque Jesus sabia que o crescimento é tudo gradual. Quando Jesus olha isso, fala: tá bom, tudo bem, amar o próximo, tá bom. Como a mim mesmo. Aí chega Jesus: Pedro, eu estou muito ocupado, tem muitos sofredores. E na casa do companheiro nosso tem uma família muito sofrida. Não se preocupa, ama teu próximo como a ti mesmo. Eu vou. E foi Pedro. E aí Pedro vê um pai violento, uma esposa leviana e um filho revoltado. Jamais eu gostaria de morar nesse caminho. Começou a dar bronca em todo mundo, bateu porta, foi furioso. Jesus, vem cá. Ele adorava a palavra de Deus. Jesus, vem cá. Gente, é brincadeira, Jesus não perdoa. Olha, aquele lá é terrível. Terrível. Repleto de violência. Aquele lar não tem Deus. Aquele pai é isso, aquela mãe é aquilo, aquele filho. Então, pelo amor de Deus, Jesus. Jesus, ele falou: Pedro, eu conheço aquele lar. Eu só precisava que você fosse viver esse amor. Pedro chora. Porque no momento em que estamos na atividade inicial do amor, é muito mais fácil cairmos nos erros do julgamento. Na trajetória do evangelizador evangelizando, uma das grandes dificuldades é a inconstância. Tem dias que acordamos na elevação da Joana de Ângeles. A gente fala: é difícil começar a servir o pão. Essa não é só bonita, né? Mas não nos enganemos, que a gente também vai para baixo sem julgamento, no nível de um Fernandinho Beiramar. Eu tenho vontade de pegar a cabeça de vocês e falar: não é. Faz isso. É a inconstância. Nós não conseguimos um equilíbrio. Nós conseguimos ir ao pico e naturalmente ao vale. É a exemplificação de Jesus a Pedro quando ele pergunta: o que o pessoal fala sobre mim? Uns falam que o Senhor é Elias, outros que é João Batista, outro que é um antigo profeta. E tu, que dizes? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, pois não foi a carne que te revelou isto, mas o Espírito. Jesus continua: mas é necessário que o Filho do Homem se entregue à crucificação. O que Pedro faz? Não, mas Jesus, aí não. A crucificação dói, machuca, dá angústia. Não, Senhor. Não tem uma outra forma aí. Só dá uma passadinha rápida na Grécia, com o tempo volta. Sai de ti, Satanás, fala Jesus. Não para ofender Simão Pedro. Jesus estava ali alertando o perigo dessas oscilações. Imaginemos nós, meus queridos irmãos, estamos aqui na evangelização
elevados no amor. Mas de repente nosso querido aluno nos vê num processo de revolta e briga diante de um caixa no supermercado. Aquele evangelizador que para mim é o ideal, ele se quebra. Porque eu sou criança, eu ainda não tenho noção de saber que o ser humano é umbigo. Muitas vezes a nossa ação impensada fere os nossos alunos. E se não os alunos do plano físico, relaxa. Cada um de vocês tem pelo menos 3 do plano espiritual. É isso que alerta Jesus, é esse evangelizador, futuro evangelizador do Simão. Não podemos nos desequilibrar. Uma hora está mais no amor, outra hora está mais no erro. Aquilo não é como um pouco Pedro, porque o amor dele ainda era muito egóico. Mas ele segue, porque ele amava Jesus. Mas chegam determinados momentos que o Evangelho nos exige provas. E aí eu não quero ser o portador de más notícias, mas todos aqui invariavelmente vão se deparar com a tristeza, vão se deparar com a dor, vão se deparar com a doença e vão se deparar com a morte, seja de terceiro ou de nós próprios. É no momento da dor que vem a testagem do Evangelho. Como diz Cunha Alves, ostra feliz não faz pé. Ostra feliz não faz pé. E me desculpem a paráfrase. Evangelizador alegria não vivencia o cálice da última ceia. E naquele momento da última ceia, Jesus conversa com os apóstolos e querendo nos ensinar a lição da humildade que se tem que ter diante da dor, lava-lhes os pés. Quando chega a hora de Simão Pedro, ele fala: aqui não. Estes daí deixaram, eu não. E Jesus fala: Pedro, se queres ter parte comigo, permita que eu lave teu pé. Sabe por quê? O pé, em hebraico, é a base do sentimento. Quando Jesus está lavando os pés dos apóstolos, além da lição de humildade, ele estava preparando o terreno do coração, o terreno do sentimento, para as dores que ali vêm. E não nos enganemos que isso é feito com todos nós em cada momento de sofrimento. Observemos, antes de um sofrimento, nós temos um dia ou dois de elevação moral. Parece que de acordo. Repare isso na sua vida. Quando você estiver no sofrimento, repare antes dele ter começado. E vê como você sente um tipo de um apoio, um bom humor, alguma coisa assim, que não dava nem para explicar. Eu te explico. É Jesus, sem camisa, com um pano à cola de um servo, com a moda de um servo, lavando teus pés e falando: meu filhinho, talvez o terreno agora vai ser um pouco duro. Por isso eu quero preparar teus pés. Eis que naquele momento eles vão para o Horto das Oliveiras. Chegam os soldados do Sinédrio, seguidos de Judas. Jesus sabe, mas ao mesmo tempo diz: amigo, o que fazes? E os soldados vão prender Cristo na noite, na escuridão do animalismo humano. Naquele momento, em revolta, Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado. Jesus vira e fala: Pedro, embainha a espada. No não verbal ele falou: Pedro, eu sei que tu está querendo me amar como você se ama e você está conseguindo, mas o negócio aqui é outro. E agora eu vou te preparar para um monte de legal. E aí ele fala: quem? Um ferro velho, um ferro ferido. Pedro fica sem ação e foge.
segue Jesus de longe, como enfatiza os 3 evangelhos de Mateus, Marcos e de Lucas. E quantas vezes nós seguimos Jesus apenas de longe? O evangelizador, quando ele segue Jesus de longe, é porque entre ele e o Mestre existem as fileiras dos desejos, dos aborrecimentos, das angústias. E por seguir de longe, quando ele é questionado se ele é discípulo de Jesus, em função dessa distância que ele fala, que mestre? Jesus? Não conheço. Ei, você não é aquele Galileu que anda com o cara que foi preso? Galileu? Não conheço, não. Ei, você que está cheirando a peixe? É você mesmo. Ô pescador. É você. Diga. Eu já te vi com Jesus. Não conheço. 3 vezes. E quando o galo canta, ele se depara com o maior erro que o homem comete: o apartamento total de Deus. Quando Pedro nega Jesus, é como se ele estivesse fazendo uma audiência, pedindo uma audiência com Deus e Jesus. Chegaram a outro ponto. É o seguinte: não tenho parte nenhuma com vocês. Aliás, Deus, por mim o Senhor estava louco. Portanto, eu vou fazer as minhas leis e me proteger. O Evangelho aqui não é do Cristo, o Evangelho é meu. É o Evangelho da vida fácil. É o Evangelho que evita a dor. É o Evangelho que no sofrimento tenta evitar o máximo. Quando falamos isso, não estamos fazendo valorização da dor desnecessária, não, meus irmãos. E naquele momento que ele se depara com isso, ele fala: meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Isso não nos é falado na obra mediúnica, nem no Evangelho, mas uma coisa que eu imagino é Pedro muito ao longe, olhando aquela cruz sendo erguida. Eu imagino que quando ele ouviu a primeira pregada na mão esquerda, ele ouviu no fundo do coração: que Jesus, eu não conheço. Quando ele ouviu a pregada na mão direita, ele ouviu novamente: que mestre. E quando os pés foram pegados, ao mesmo tempo que ele levou um lava-pés, com certeza absoluta ele lembrou da terceira negação. Pedro se sentiu um campeão do mundo, porque ele estava vivo, e o perdedor dos santos, triste, arrasado, como muitas vezes nos sentimos diante da nossa própria consciência. Ele volta, passa dia e entra dia, eis que toda morte é transformação, e toda treva é temporária. Jesus ressuscita, vai até eles. Pedro, numa emoção, sente o misto da alegria e da vergonha, e Jesus lhe causa vergonha. E ali chega o momento da expiação entre Pedro e Jesus. Ali Pedro expia pela lei do Cristo. Sabe como? Simão, tu me amas? Sim, eu te amo. Assenta minhas ovelhas. Simão Pedro, tu me amas? Mestre, eu te amo. Assenta minhas ovelhas. Simão Bar Jonas, gente, quando o pai fala o nome completo, teu filho. O negócio é sério. O negócio é sério. Em hebraico, quando você colocava ainda o nome do pai, Bar Jonas é filho de Jonas. Era muito sério. Simão Bar Jonas, tu me amas? Mestre, sabes do quanto eu te amo? Então, apacenta as minhas ovelhas.
Gente, uma notícia bombástica aqui no meu espírito. Expiação só existe além de mim. Expiação significa reconciliação. Era Jesus falando: meu filho, não importa o quanto me negastes, não importa o quanto me amas agora. E nesse amor, vamos trabalhar essas ovelhas. Vão ter algumas ovelhas, Pedro, de 10 anos de idade, fofinhas, lindas demais, um passado tão violento, mas eu quero que você as apacente. Você nem vai saber o passado delas, para não ficar com medo. Outras ainda, Pedro, vão ser um pouco mais velhas, mas vão ter a característica do adultério, da sexualidade desenfreada. Mas não te preocupes, que verás em cada pequeno olhar a pureza que tu vês em meus olhos, e aí você vai amá-las como você me ama. Outras ainda, Pedro, você vai ver carentes de tudo, principalmente do amor. E aí, Pedro, eu quero que tu sejas as minhas mãos hoje perfuradas a acariciá-las. Portanto, Pedro, me ama, amamos. Nesse momento, Pedro, você não é mais um seguidor. Jesus fala uma vez no Evangelho de João para os discípulos: vós sereis conhecidos por muitos se amarem. Neste momento, para Simão Pedro, o amor como a si mesmo já era passagem. Ele tinha que amar muito. Porque quem ama como a si próprio, ama. Agora quem ama muito vai além. E Jesus pega no rosto de Pedro com força e fala: creia, te levarei onde não queiras ir. Ou seja, você vai ter que enfrentar teus medos. Você vai ter que enfrentar teus medos. E principalmente o medo de não ser digno de mim. Porque não nos enganemos, queridos amigos, o maior medo do evangelizador muitas vezes é não ser digno de tudo aquilo. Nossa, mas é tanto que Jesus fez por mim, eu não mereço. Papo de preguiçoso. Jesus não pergunta de merecimento. Porque se fosse pela lei do merecimento, a gente não sairia da cama. Mentira, a gente não teria cama. É verdade. Imagina um certo João Batista que na encarnação passada decolou 400. Nossa, não, desculpa, aqui amor não existe. Vai ser decapitado 400 vezes. Vai fazer cair moído, cara. Mas não é a justiça fria que impera. Não é merecimento. Para Deus, merecimento tem nada. Deus não está nem aí para o que você merece, tá? Deus não está nem aí para o que você merece. Porque Deus tem a missão de estar na eterna desvantagem. Prova disso? Momento, vocês estão falando um pouco, então eu vou falar. Você. Oi? Oi? Samuel. Renato. Uma pergunta existencial. Quem ama mais? O Cristo te ama? O Deus te ama ou você ama Deus? Ela pensou. Deus te ama mais, né? Quanto mais? Muito para mim não significa nada. Quanto? Infinito, né? Quando você for um Cristo, e uma Crista ia ser complicado, né? Quando você for um Cristo, quem vai amar mais? Deus ou você? Deus. Quanto mais? Sabe qual é a desvantagem de amor que Deus está comunicando de você? Infinito. Infinito. Você acha que Deus se liga para o merecimento? Alguém que ama infinito se liga? É como se fosse um pai. Um filho. Hoje você não merece comer. Essa é a Ah, vocês riem. Mas é o Cristo que a gente tem pensado. O Deus que a gente tem pensado. Ai, meu Deus. O que a gente está falando essa noite de manhã. Olha lá, meu Deus, que paralisia cerebral. Deve ter sido terrível. Mas, meu Deus, merece sofrer, tadinho, né? E está no centro, coitado. O espírito deslocado ouvindo tudo. Entendendo mais do que você entende. Eu falo, que sacanagem, bicho. Reencarno nessa condição para me
vai ser ruim assim lá nas trevas? Para Deus e para o Cristo não existe lei de merecimento. Existe a dádiva do amor. Muito bem. Pedro era pescador. E qual foi a promessa de Jesus? Creia, te levarei onde não queiras ir. Pedro, vai para Jerusalém. Pedro parou, pensou, qual o mar mais próximo de Jerusalém? Não tem mar. Vai ficar na pergunta, viu? Eu fiz meu tempo. Muito bem. Pedro vai. E é obrigado a viver da esmola dos outros. E ele, sem condição de se criar, é obrigado a ser um pastor, a cuidar das ovelhas desvalidas de Israel. Pedro começa a se entregar com muito custo e com muito sofrimento, porque o acusavam de banditismo, o acusavam de forma muito injusta. Eis que uma vez ele chorando, aparece Jesus. Pedro, que choras? Senhor, meu quebete me chama de ladrão. Não se perdoa, pega ali. Joquebed vai morrer. Mas Joaquim fala de mim que eu não valho nada. Não se preocupe, Pedro. Joaquim vai morrer. Mas Johanã fala de toda uma maldade que eu nunca fiz. Não se preocupe. Johanã vai morrer. Jesus não estava querendo mal dele, mas estava querendo ensinar Pedro. Pedro, as injustiças têm tempo marcado, mas a verdade é eterna. Se tu vives 30 anos em mentira, se és vítima de 50 anos de inverdades, aguardas uma eternidade da verdade. Pois o evangelizador é a bandeira da verdade no amor. Então, Pedro vai amadurecendo nessa ideia do discípulo que ama muito, nessa segunda boa nova. E aí ele recebe uma visita muito especial na casa, um tal de Gesiel, um jovem que tem idade para ser filho. Ele nunca teve um filho menino. Ele abraça aquele Gesiel que estava renascendo com o nome de Estevão. Ama aquele garoto como um filho, e como um filho o vê ser apedrejado. Ali, Pedro sentiu um pouco do que Deus sentiu ao ver o filho amado crucificado. Doeu. Cada pedrada foi um pouco nele. E ele estava ali. E mais tarde ele teria que amar o causador do apedrejamento. E a vida de Pedro vai correndo em reveses, dificuldades, alegrias, num desafio que é o nosso desafio diário. A proposta de levar a divindade para o nosso cotidiano. A proposta da gente tomar um café como se estivesse diante de Nossa Senhora. A proposta da gente ir ao trabalho como se fosse ir ao nosso lar. A proposta, como diz Alcione, eu isso li outro dia e até hoje estou repetindo, da importância de você lavar a sua roupa como sendo algo sagrado. Ainda bem que ela não fala passar, né? E Pedro vai vivendo e vai crescendo na proposta do muito amar. Mas Deus quer mais. Cristo é um mestre exigente. Ao evangelizador, quando chega em determinado ponto, surpresa, vem um novo ponto. Se hoje imitas cachorro, amanhã imitarás cavalo.
O animal cresce. Estou crescendo. O animal cresce. Oxalá um dia chegue essa girafa. E nessa proposta de crescimento no amor, Pedro conhece um cara, o cara, sem qualquer alusão à música do Roberto Carlos. Um cara forte, bonito, rico, ar de beduíno, forte na palavra, um verbo local quase, mas com o coração pobre. Havia perdido tudo, desde que ele olhou nos olhos de Estevão, um tal de Saulo, advindo de Tarso, um perseguidor tirano, que se coloca diante de Pedro e fala: chega, eu quero seguir o teu Jesus, me ensina, me permite ver em Jesus, meu caro evangelizador, na tua vida. Meu evangelizador, me permite, por favor, ouvir desse mestre que você já conhece, porque eu estava servindo nesse exilado. Então me permite conhecer esse mestre. Pedro me conta sobre as histórias do Cristo. Me mostra os escritos de Levi, como mostrou para Estevão, e me entrega como um passarinho na missão de evangelizar outras pessoas. Mas muitas vezes a paga do carinho é ingratidão. E mesmo esse Paulo de Tarso, transformado cristão vivo, deu-lhe essa paga. Pedro vai para Antioquia. Os conflitos entre Paulo e Tiago no norte estavam muito terríveis. Paulo não aceitava o judaísmo como um culpado que nega o seu passado, se misturando com ele, com todo respeito à figura do convertido de Damasco. Mas Tiago era firme, até um pouco complicado. Só é cristão quem é judeu. E Pedro, no meio desse cautiveiro. E Pedro vai para Antioquia, onde estava Paulo e Barnabé, comendo com eles, com os gentios. Eis que chega o mensageiro de Tiago, que aí ele fica todo mundo. Sabe quando a gente está fazendo coisa errada, meu pai? Vai um pouco, vai! Até ontem estava comendo pneu da Paulo. Paulo fica irado, revoltado, ou como diria o poeta, girado no giraia. Paulo levanta a bolsa, cai e fala: escuta aqui, o que é isso? Está levando agora? Por um acaso, o senhor estava comendo com os impuros. Sabe o que o senhor é, Pedro? Hipócrita. Tu és um falso Cefas. Tu não tens nada do Cristo. E em muitos pontos, a nossa consciência não chega nessa voz forte, né? E a gente se sente enganado. Como eu posso estar falando do Cristo se até ontem eu estava ali? Meu Deus, nem vi, não. E Pedro se depara com aquilo e fala: a casa caiu. Pior, a casa do caminho vai cair, literalmente. Porque se eu responder, o movimento do Cristo se separa. E eu sou um apacentador de ovelhas. Que pastor consegue conduzir 2 rebanhos? E Deus ali suando frio, já bem mais velho. E ali, sem a serpentina, ele se depara com um verdadeiro encontro com Cristo. Tudo fica branco. Na sua frente, ele vê uma cruz luminosa.
E ele compreende em seu êxtase que o braço esquerdo é Paulo, o braço direito é Tiago. De uma forma equilibrada, Paulo no braço da gentilidade, Tiago no braço do judaísmo. E ele é o eixo central da cruz. É o equilíbrio. É a pedra sobre a qual o Cristo constrói sua igreja. Nesse momento, muito amargo já era pouco para Pedro. Ele adentra o terceiro nível do amor, o nível do apóstolo. Quando Jesus, no Evangelho de João, reunido com seus apóstolos, fala: um novo mandamento vos dou: amai-vos como eu vos amei. Não nos enganemos, Jesus não está falando de quantidade de amor. Jesus está nos convidando à entrega no amor, a se entregar como ele se entregou na madeira da cruz. E daquele instante, Pedro virou um apóstolo. Ele pega, levanta, bate na mesa, todo mundo olha, vira e fala: nosso companheiro Paulo tem razão. Vamos à leitura dos evangelhos. Pedro, nesse momento, não era senhor de si, mas era servo integral de Cristo. O tempo passa, ele limpa os leprosos, acalma os doentes, consola os desvalidos. E quanto mais amor ele dá, mais saudade de Cristo ele sente, mais os joelhos lhe doem pela idade, mais amor ele quer dar. Porque quando a gente ama, a gente vive a eterna maldição do que ele ama. Eis que chega um momento em que novamente a voz do Cristo fala: ele creia, não te levarei onde não queiras ir. E Pedro vai a Roma. Em um dos momentos de pregação, recém-adentrado aos 80 anos de idade, visto como se fosse um avô pela comunidade de Roma, exércitos invadem a capital, seguram-lhe de forma brutal, pegam-lhe sua esposa. Pedro olha como quem não entende, mas como quem não tem necessidade de entender. E Pedro vai na sua via cruz. A cada passo que dava diante do sublime sacrifício, do supremo sacrifício, vinha-lhe à mente Jesus. Pedro lembrou de Jesus no barco do Genezaré, pescando com ele. E uma saudade pensando: meu Deus, como eu poderia ter deitado mais contigo? Pedro se lembrou de Jesus em cima do monte, falando uma coisa muito bonita, muito diferente: bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. E ele pensa: Jesus, como eu queria ser pobre de espírito para ser teu lado. E ele vai caminhando, vai lembrando do sorriso de Jesus, que ele não mais viu, lembrando das exortações do Mestre, que ele não mais ouviu. Que saudade de Jesus! Talvez ali Pedro fez uma oração, quase que entregando o relatório de serviço. Mestre, não apacentei nenhuma de suas ovelhas. Desculpa, não pude. Mas eu te juro que eu amei mais do que eu pude. Te juro, eu fiz o meu melhor. Eu sei que teve vezes que eu fiquei bravo. Eu sei que teve vezes que eu reclamei. Eu sei que teve vezes que eu fechei a porta das casas do caminho. Mas Jesus, eu fiz o que eu pude. Mas o Senhor espera tanto de mim, mestre. Eu não fui capaz. Mas pelo amor de Deus, pelo menos me dê um abraço nesse momento, para que
Como eu tenho saudade de ti, Jesus. Como eu sinto tua falta. E meu Deus, por que eu te liguei? Por que eu te liguei? Pedro não vê, mas ele foi despido. Foi deitado. Ele ia morrer como um mestre morto. Só que na primeira martelada da mão esquerda, os livros não falam, mas a gente imagina que uma voz soou: Pedro, eu te amo, te apacento meu ovelho. Simão Pedro, eu te amo muito, te apacento aqui, meu querido ovelho. Simão Bar Jonas, meu amado filho, te apacento minha ovelha, meu amigo, meu discípulo, meu seguidor, meu apóstolo. Pedro não sentiu as marteladas, porque aquele que se devota ao exercício cristão, no momento de mais dor, recebe os ungüentos do amor que durou. E naquele instante, Sertório Anestésio, um romano pretoriano, falando em impropérios, pega-lhe uma pedra e lança-lhe no crânio. Atordoado, Pedro desencarna, se vê fora do corpo, olha para a esquerda, ninguém. Olha para a direita, ninguém. Olha para o céu, vê se vem alguma luz. Nada. Mas é na hora que a gente pensa que está mais ausente de Cristo, que o Cristo não vem pela frente, ele vem por trás, protegendo-lhe a guarda, as costas, e te levando ao meio. Jesus aconchega Pedro como uma ovelha que se perdeu em negação e se encontrou no amor. Leva ele a paragens de muita alegria, no qual ele fica 14 dias em comunhão plena com Jesus. Mas Jesus chega um dia e fala: terei que ir. Para onde vais, mestre? Ficas mais um pouco? Pedro, preparei essas moradas para que fiques o quanto queres. Preparei a você, meu querido evangelizador, os terrenos da alegria, da felicidade, da leveza, para que você fique aí quanto necessita depois do teu trabalho. Mas, ao contrário de você, eu não posso abandonar muito. Enquanto houver um grito de sofrimento, um pequeno precisando de mim, ali estarei. Mas, como eu falei, Pedro havia doado muito amor. E quem ama necessita amar. Ele levanta e fala: mestre, irei contigo. E abraçados, eles se dirigem a Roma. Alguém ora no túmulo de Simão Pedro. Jesus dá um leve sorriso. Fala: Pedro, estão te chamando. Pedro vai todo animado, né? Eis que ele se depara com uma surpresa. Sertório Anestésio, recém-convertido ao cristianismo, chorando e pedindo para Pedro salvar a pequenina filha, que muito estava doente. Sertório sabia que o cristão sempre perdoa. Pedro, olhando aquilo, e relembra mais uma vez: vós sereis conhecidos. Mentira. Um novo mandamento vos dou: amai-vos como eu vos amei. Pedro vai à casa de Sertório, cura-lhe a filha e permite com que Nestório possa caminhar até um dia chegar onde ele podia chegar.
A rota do evangelizador, meus queridos irmãos, é a rota daquele que dá a palavra do Cristo. Não vê letras, não vê frases, não vê textos, mas é a rota daquele que vê um mar, que vê um deserto, que vê pessoas, que vê a possibilidade de estar um pouco mais junto do Cristo e poder falar num único som, uma única voz: Mestre, nós te amamos, permita-nos, apacentemos as suas ovelhas. Apacentemos. Muito obrigado.